Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor, meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença. Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia que estamos aqui na presença do Senhor, amém? Aqui amanheceu, tudo nublado, chovendo, luzes todas acesas. Parece que estamos no finalzinho da tarde para a noite. Eu queria falar para vocês hoje aquilo que o Senhor me impulsionou sobre a mulher samaritana, Samaria. Aqui em João 4, nos conta uma história linda. E antes de eu falar sobre essa história, eu queria falar um pouquinho do que Deus me falou, certo? Desde quando eu comecei a gravar esses vídeos, e a primeira vez que eu gravei foi um áudio. E como aconteceu isso tudo, que às vezes as pessoas ficam me perguntando, e por que agora você está gravando esses vídeos, porque, glória a Deus, muitas pessoas têm sido impactadas com as pequenas coisas que eu tenho contado. E eu acho que eu já fui essa mulher Samaria, mulher samaritana. Por que isso? Porque a minha sede por Deus, no início de tudo, era pouca, muito pouca. Eu conheci a Deus, nasci num lar cristão, mas as coisas que o dia a dia e que você vai vendo, que você vai ouvindo para uma criança e uma adolescente, às vezes lhe dá revolta. Mas o tempo foi passando e eu tive o meu contato, né? Eu tive um contato sobrenatural com a pessoa do Senhor. Eu conheci a pessoa do Espírito Santo. E cada dia que foi passando, a minha fome e a minha sede começou a aumentar. Cris, você é uma pessoa que fica 24 horas orando com a mão levantada, ajoelhada, lendo a Bíblia 24 horas? Não. Bem que eu gostaria, mas não sou essa pessoa. Sou simplesmente uma pessoa que se dispôs a se esvaziar de si mesmo, do seu eu, da sua insignificância que nós somos, para que Deus usasse a minha boca para poder falar para você hoje. Então eu quero ser bem clara e bem sincera que os vídeos daqui para frente eu vou começar a contar a minha história, coisas que aconteceram na minha vida, com pessoas próximas, revelações que Deus me deu. Mas eu quero que você entenda que é a minha história, tá? Eu sei que você pode julgar ou não, mas não importa. Eu vou contar para vocês somente aquilo que o Espírito Santo, que Jesus, o Todo-Poderoso, disser que eu fale. Porque eu sei que isso pode ser de bênção para a sua vida. O meu testemunho pode ajudar você. Na minha vida, não bebi, não me droguei. Nunca, uma única vez eu experimentei a cerveja, mas eu odiei, nunca gostei. Mas eu gostava muito de dançar e da sensualidade. Gostava bastante. Porque, como eu falei para vocês, eu nasci numa cristã, meus pais pastores. Então, desde pequenininha, meu pai dizia: olha, você não pode botar um short. Olha, você não pode botar um brinco. Olha, eu sou pastor, não pode. Tudo pra mim era não pode. Então, eu acho que alguns filhos de pastor vão se identificar bastante comigo. Nós sempre somos os julgados aponatos, o filho do pastor menino, o filho do pastor é terrível, é os cão, o povo fala desse jeito. Mas ninguém sabe o peso que você leva em casa, né? De você
ter uma vida com Deus, uma busca com Deus. E nem todo filho de pastor, a gente vai ser igual o pastor, não. Nem todos foram chamados para a mesma coisa. E aí, essa ministração me impacta. Por quê? Uma mulher totalmente errada, mas que Jesus marcou encontro com ela. Como Jesus está marcando encontros comigo e com você aqui nesta manhã. Essa manhã de chuva, muitas pessoas estão sofrendo devido à chuva. Aqui a gente está mesmo com chuva, está muito calor, mas glória a Deus por isso, porque a tempestade é Ele que faz, a chuva é Ele que faz, o vento é Ele que faz, a porta é Ele que fecha e a porta é Ele que abre. Mas à medida de que você abre o seu coração, Ele se aproximará de você. Ele vai lhe impactar. Mas quanto tem sido a sua caminhada, a sua sede? Por quantos montes, vales e desertos você passou na sua vida? Ou tem passado? Então, quando eu era pequena, a minha mãe fala que ela vivia comigo no hospital, porque eu tinha asma. E era mais no hospital do que em casa. E muitas vezes, à madrugada, ela saía correndo comigo para me levar ao hospital. Até que um dia ela fez uma oração e Deus a ouviu e eu fui curada. Então, desde pequenininha, eu vejo o mover, o sobrenatural de Deus na minha vida. E aí eu fui crescendo, né? E Deus foi movendo o meu coração para a presença dEle. Mas muito eu não queria. Eu não queria, né? Como eu já falei, eu não queria ter revelações, eu não queria ter visões, eu não queria orar para as pessoas, porque há um julgamento e há um peso muito grande naquilo que você fala. E as pessoas, às vezes, à medida, não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus, né? Ou uma revelação que você venha trazer. E como tudo aconteceu comigo quando eu era muito pequena, então eu já cresci assim, ai meu Deus do céu, eu não sei de nada, não quero saber de nada, não quero orar por ninguém, não me chama para nada, né? Mas não teve para onde eu fugir, para onde eu correr. Eu estou querendo entrar no texto, mas o Senhor não está permitindo. Quer que eu fale mais da minha vida. E à medida que eu fui me entendendo pela pessoa de quem era Deus na minha vida, me conceituando de quem Ele era para mim, e sempre me trazendo a memória de que Ele é o meu tudo, de que Ele é o meu Pai. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive sobrenatural, e eu até me envergonho, porque a minha família que me conhece, os meus familiares, as pessoas amigas, sabem desse meu primeiro testemunho, que é forte. E devido a esse testemunho que eu vou contar para vocês hoje, foi que houve o meu sequestro, onde Satanás determinou que eu, aquela criança que eles ficaram observando por um tempo, fosse sequestrada. Não era outra criança, eu fui escolhida para morrer. E a minha filha começou a contar isso na escola. E ela ouve muita perseguição sobre a vida dela. Mentira! Tua mãe é mentirosa, você é mentirosa. E eu quero contar aqui a verdade. Porque eu quero que nunca mais, ninguém julgue a minha filha por a minha experiência com Deus. E quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava dormindo após o almoço. Gente, eu choro porque é a presença do Senhor me inunda e me enche, me impacta para poder falar isso para você. E quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 3 a 4 anos de idade. Eu lembro que meu pai se esforçou muito. Nós morávamos em Belo Horizonte, ali eu acho que, se eu não me engano, é do lado de Teresópolis, por ali, Petrópolis, eu acho que era o nome. Não me lembro muito bem. Mas meu pai tinha acabado de comprar uma casa e a gente estava reformando essa casa e ele comprou o meu quarto. O meu quarto era todo lilazinho com branco. E eu me lembro que após o almoço, eu fui me deitar. E quando eu fui me deitar, eu não conseguia entender. Porque eu saí do meu corpo e eu me via subindo, passando o teto da casa. E eu me via deitada na cama,
E eu me via subindo e eu não entendia como ao mesmo tempo eu estava com a minha mente. Lá eu me via deitada na minha cama e também me via subindo. Fui subindo, subindo, aí até um determinado lugar onde as nuvens se prensaram e era como se fosse um vidro transparente e onde eu podia colocar os meus pés e eu, menina, né, me balançava para saber se eu ia cair dali da altura porque eu entendia que eu estava no céu. E é um pouquinho interessante porque essa memória, ela não me foi tirada. E eu me lembro, toda vez que eu conto esse testemunho, é como se eu estivesse vivendo a mesma história naquele mesmo lugar. Se atente aos detalhes. Quando eu estou debaixo, nas nuvens, acima das nuvens, e que eu olho que debaixo de mim era como se fosse um tapete de vidro, e eu olhava, e as nuvens faziam assim, se moviam as nuvens debaixo dos meus pés, e eu me movia para poder saber se eu ia cair ou não. Eu sei que tinha uma pessoa ao meu lado, eu não sei quem era essa pessoa, mas eu acredito que seja o próprio Deus. Quando eu olhava, havia um trono grande, alto, e havia um homem sentado todo de branco. Só que eu podia entender, quando eu olhava para ele, que o chinelo dele era como esse chinelo do povo daqui do Ceará, né? Aquele chinelo ensurrado de couro. Não era de pedra preciosa, não era. Como minha mãe me contava muitas histórias da Bíblia, eu entendi que aquele homem que estava sentado naquele trono era Deus. E aí, quando eu olhava, ainda não me era permitido me aproximar, mas eu conseguia entender algumas palavras que ali estavam sendo ditas. E havia um homem muito lindo. Gente, um homem muito, mas muito, muito lindo. Ele era alto, magro, ele estava de terno, um terno todo preto. O cabelo dele era extremamente dourado. E é como se ele se movia, tinha um louro bonito, umas luzes muito lindas no cabelo dele. E quando eu olhava, ele não me via, mas eu podia vê-lo. O olhar dele era um olhar assim, penetrante que entrava dentro, parecia que ele estava passando por dentro da minha alma, assim, me vendo por dentro da minha alma. E a boca dele era uma boca rosada, ele era muito atraente. E este homem louro conversava com um homem que estava sentado no trono. E aquele homem louro dizia assim, olha, eu vim aqui porque eu quero te fazer um pedido. Aí o homem do trono dizia assim, pois bem, fale o que você deseja. E o homem olhava e dizia assim, olha, eu quero aquela menina. E quando ele falava, olha, eu quero aquela menina, E eu ficava sem saber, eu ficava pensando, que menina que ele quer? Que menina que esse homem quer? Aí quando eu olhava, aí eu entendi assim, vinha na minha mente a palavra barganha. E ele tá barganhando alguma coisa. Gente, com 3 anos de idade, eu tinha esse entendimento. Foi o que Deus trouxe ao meu coração e eu lembro de todo mundo que escutou esse testemunho, não sei quantas vezes, vão saber que eu estou falando a mesma coisa e é a verdade. Quando ele começou a dizer que me queria de todo jeito, não, eu quero ela de todo jeito, de toda forma. Olha, eu deixo os pais dela em paz, eu não vou persegui-los. E começou a falar algumas coisas que eu não me recordo por completo. Aí ele olhou, abriu-se um espaço no chão. Nisso, a pessoa que estava comigo foi me aproximando deles. Quando a pessoa foi me aproximando deles, que eu olhava, ele olhava para baixo e dizia, eu quero esta menina. Eu tomava um choque, porque quando eu via, eu olhava a menina lá embaixo, era eu deitada na cama, no meu quarto. O meu sono parecia muito tranquilo. Só que ao mesmo tempo que eu estava lá deitada, eu também estava naquele lugar, naquele ambiente de glória. E eu sentia uma presença, eu sentia um frescor. E também eu sentia medo. E por que aquele homem queria? Quando ele disse assim, o homem se levantou do trono e disse, não, ela é minha filha, eu não permito. Quando isso aconteceu, eu voltei.
E acordei, chamei minha mãe e contei para minha mãe. Disse, mãe, a senhora não sabe, eu tive um sonho. E contei para ela como foi um sonho. Só que não foi um sonho. Foi a primeira vez que Deus me levou ao céu. Isso ainda aconteceu uma outra vez, mas outra história, outro tempo eu vou contar essas minhas experiências com Deus e o céu. Quando eu contei para ela, ela disse, olhe, se eu descobrir que você está vendo televisão, você deve estar ouvindo algum vizinho contar alguma coisa e você está ouvindo a conversa dos outros. Você vai apanhar. E naquele momento, eu não falei mais nada com a minha mãe sobre aquilo, né? Sobre o homem do trono, sobre o homem louro que eu vi. E vou te dizer a sinceridade que há pouco tempo eu descobri que eu não sabia que há um livro, eu também não sei citar qual é o nome do livro, uma pessoa me disse, nossa, o teu testemunho é a mesma coisa que a mulher se refere a Satanás. Então, a minha vida desde pequena foi uma busca de me firmar em Deus e me afastar de Deus devido a essa vontade de Satanás de ter a minha vida. Mas hoje, com 42 anos, eu entendo quem eu sou em Deus e quem Ele é para mim. Aqui no livro de João 4 fala sobre essa mulher. Os discípulos saíram e deixaram o Senhor, que ele estava vindo, né? Ele deixou a Judéia e estava indo para a Galileia. Então Jesus, aqui no versículo 7, diz assim, Jesus estava esperando, né, ali na fonte de Jacó, enquanto eles foram, estava cansado e ficou ali. O Senhor estava cansado? O encontro dele com aquela mulher já tinha marcado. Como o encontro que ele teve comigo foi aos 3 anos de idade, entre eu e ele. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele pediu a ela, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, conhecerá o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Vamos voltar aqui. Replicou-lhe Jesus, lhe disse Jesus fala com a mulher, se conheceras o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pediria. Se ela soubesse quem era o dom de Deus e quem estava falando com ele, quem ia pedir água para ele seria ela, e não ele para ela. E ele lhe daria água viva. Água viva. Depois eu vou falar mais sobre essa água viva, que é Jesus Cristo. Uma água pura, uma água limpa, uma água eterna, uma água perfeita, uma água que cura, uma água que restaura, uma água que limpa, uma água que lhe motiva. Aqui fala que você jamais vai ter sede. E ela responde a ele, Senhor, tu não tens como tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Jesus não tinha nenhum recipiente para poder tirar a água. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele estava se referindo à água natural, a água daquele poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vamos ler de novo? 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
quem beber da água que ele der, quem beber da água que Jesus der, jamais terá sede. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer só um pouquinho para matar a sede, bem pouquinho, um golinho assim. Eu estava orando e o Senhor disse para mim assim: Cris, você sabe que eu sou um rio? Eu sou um rio de água viva. Muitos vêm até mim, mas a sede é pouca. Muitos querem de mim, mas não querem beber da água. E eu poderia ver, Deus mostrava um rio enorme, um rio muito lindo, água transparente, claríssima. E ele dizia assim: muitos vêm até a mim, simplesmente molham os seus pés, alguns molham os tornozelos, alguns entram até a cintura, como ali fala no livro de Ezequiel. Muitos entram, até nadam. E muitos entram, nadam, mergulham, mas não bebem. A água fica por fora. É só uma capa. Então Deus disse para mim assim: entre no meu rio, mergulha. E eu entrava naquele rio, eu começava a entrar no rio, eu não tinha medo, eu sabia que eu não ia me afogar, eu sabia que eu não ia me afundar. E ele falava comigo: entra no meu rio. E eu começava a entrar no rio, e ele disse: abra a boca e beba. E quando eu abri a boca, por um momento meu pensamento assim: se eu abrir a boca, pronto, eu não vou respirar e vou morrer afogada. Mas quando eu abri a minha boca, eu conseguia respirar perfeitamente. Eu pude beber bastante água e me enchi da água do Senhor e me enchi da palavra. E foi antes de começar a fazer esses textos, antes de começar a gravar esses vídeos. E quando eu podia sair dali, eu estava renovada, a minha pele estava renovada, a minha roupa estava renovada. E sabe o que o Senhor diz? Pergunta para o meu povo que tipo de água você tem bebido. Que tipo de poço você tem buscado? Qual é a água que você tem bebido? Como essa mulher estava atrás de beber uma água, de buscar uma água, ela ia ali naquele poço, onde todo mundo sabia que ela era totalmente errada. E ela ia naquele lugar para não ter contato com as pessoas que ajudavam. Vixe, aquela dali, ó, não sei quantos homens já passou na mão dela. Vixe, aquela dali, ela não sobe no monte para poder adorar, não. Mas aquela dali, meu Deus do céu. Não é assim que a gente fala, nós julgamos. Alma terrível que nós temos. Mata essa alma. Morre Cristo todo dia. Morre para você mesma. E quando ela teve este entendimento, uma mulher com a vida toda errada, mulher toda prostituta, porque ela tinha 5 maridos, já teve 5 maridos, e o que ela ainda estava com ele também não era dela. Mas Jesus a julgou? Não. Jesus amou. E Ele quer dar para mim, para você, uma água viva. Pare de mentir para você mesmo, porque aquele que tem a água viva, ele bebe do amor, da graça, da misericórdia. Ele bebe da presença do grande eu sou. Na boca dele só vai ter boas palavras. Na boca dele só vai profetizar. A boca dele só vai ser para poder levantar a mão, para orar por aquele que caiu, para levantar, restaurar vidas. Pare de abrir a sua boca para falar besteira, para poder falar bobagem, para culpar Deus por você não ter bebido, por você não ter ido atrás pela sua sede ser pequena e ser pouca. E chegou o momento de aquele que conhece a Jesus Cristo, aquele que se entregou, ou aquele que ainda não se entregou, ir até Ele, essa fonte de água viva, e beber sem medida. Beba e mude. Porque é engraçado, porque primeiro, antes disso daqui, ele fala para Nicodemos. No João 3, ele fala para Nicodemos: meu querido, você tem que nascer de novo. O problema é que a gente não quer nascer de novo. A gente quer, levantou a mão, aceitou Jesus e vive uma vida de crente de banco. Quantas pessoas estão morrendo aí fora por você não estar dando a sua cara a tapa e falar para as pessoas do amor de Deus. Chega do cristianismo, de modismo, dizer: eu sou cristão, mas eu não vivo, os meus frutos são podres, porque eu tenho vizinhos, eu não falo com eles. Eu tenho pessoas da minha família que eu renego, rejeito. Eu tenho pessoas que eu vejo, se aquele ali não vem nem porque já vem pedir alguma coisa, que ele é um pobre. Pare de olhar com os olhos do homem.
E comece a olhar com os olhos de Deus, uns olhos de amor, e dê a água de beber para as pessoas, água viva. Se a sua água é amarga, se o seu coração é amargo, se o seu coração é um coração que está totalmente amargurado, entristecido, rancoroso, pare agora. Você está matando a você mesmo. Não é aos outros, não. É a você mesmo. É a sua família, quem te rodeia. Porque nós somos mulheres, nós somos guerreiras. Nós somos chamadas para restauração. Nós somos chamadas para levantar a mão. E se aquela mulher foi capaz de entender a palavra de Jesus Cristo, voltar e ganhar uma cidade, o que você está fazendo perdendo tempo? Você está ganhando nem a sua família. Doeu, tá achando ruim, vai brigar com Deus. Porque foi Ele que está mandando eu falar isso aqui para você. Estou nem aí para a sua vida. Sabe por quê? Eu quero ver você curado. Eu quero ver você bebendo dessa água da vida perfeita. Cris, você é perfeito? Não sou. Tenho meus erros, tenho o meu pecado. Viu? Como todos nós temos. Senão, estaria botando aqui em mim uma asinha de anjo e estava lá no céu com Jesus Cristo. Já tinha sido promovido para a glória. Mas se eu estou aqui na terra, é para falar isso para você hoje. Acorda. Os sinais estão aí. O amor de muitos já enfraqueceu, ninguém ama mais ninguém. É melhor, as pessoas hoje querem ver você a sua destruição do que ver a sua vitória. Ninguém quer ver hoje você crescendo, mas sim querem destruir a sua vida. E quanto mais rápido eles puderem fazer isso, melhor. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está apodrecido pelo mal. Às vezes a gente vê alguém que não tem a nossa mesma visão e a nossa vontade é julgar, é criticar. Vixe, fulano tá nas drogas. Ai, Beltrano, agora é homossexual. Fulano é isso. Pare de falar das pessoas. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. E estenda a mão àquele que caiu. Abrace o necessitado, aquele que precisa. Abrace, ame e não julgue. Isso não foi feito para você, tá bom? Quem julga é o Senhor. Amém? Mas por hoje essa é a palavra, é o meu testemunho de vida, meu encontro pessoal com Deus aos 3 anos de idade. E que tem me acompanhado, e depois de 42 anos que eu tive a coragem de falar, né? Eu poderia ter falado há mais tempo, contado a minha experiência no céu há mais tempo. E todas as vezes que eu me lembro de ter estado tão perto do Senhor, tão perto do trono, tão perto da glória, me dá vontade de não voltar. Mas eu estou aqui hoje, com o amor do Pai, com a graça do Pai. Eu tenho certeza que as minhas palavras impactam o seu coração, porque não vem de mim. Porque eu não tenho poder, nem autoridade, nada para poder impactar a sua vida. Mas eu tenho sim um Deus Todo-Poderoso que se importa com você, que ama você. Um Pai eterno, perfeito, maravilhoso, que está todos os dias a olhar por você com amor, esperando que você venha beber da água da vida. Beba da água da vida, mas não molhe somente os seus lábios. Beba, enche o bucho, como diz o Ceará. Mate a sua fome e a sua sede. E eu peço, com todas as forças do meu coração, que o Espírito Santo de Deus lhe impacte, que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida e que você tenha hoje uma fome e uma sede e uma fé inabalável na pessoa do nosso Deus. Amém?